diáconos da igreja. Atos capítulo 6, eu vou ler até o versículo 7. Diz assim, irmãos, acompanha aí da sua Bíblia, que deve estar escrito igual na minha. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, na verdade, o verso 7 mostra que a igreja crescia sobremaneira. A igreja, ela estava organizada para crescer. Por que eu estou falando isso? Porque o verso 7 disse que a palavra de Deus em Jerusalém, ela crescia, a palavra de Deus em Jerusalém. Igreja é aquela que prega a palavra de Deus. Quando a igreja cresce, a palavra de Deus é anunciada. Meu irmão, igreja que lê a Bíblia e prega algo diferente do que está escrito na Bíblia não é igreja. Igreja sadia é a igreja em que a palavra de Deus é exposta. Aqui está a salvação, aqui está a edificação, aqui está a consagração da igreja e da alma do crente. Igreja que se lê a palavra para se pregar testemunho pessoal não é igreja. Por que eu estou falando isso? Porque aqui mostra que a palavra de Deus crescia, que a palavra de Deus estava sendo propagada, e essa é a nossa função. Essa é a função da igreja, propagar a palavra de Deus. Mas diz aqui que a palavra de Deus crescia porque multiplicava-se o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por que essa multiplicação foi possível? Porque os versículos que eu li antes, existia um problema que talvez estivesse impedindo a igreja de crescer. Qual era esse problema? A palavra de Deus estava sendo sufocada. E por que a palavra de Deus estava sendo sufocada? Porque os crentes estavam sendo prejudicados. E por que os crentes estavam sendo prejudicados de receber a palavra? Por causa de um problema organizacional. Esse problema é organizacional. Então o que acontece, meu irmão? O que acontece? A igreja precisava de organização. E a falta de organização, era melhor falar assim, a falta de organização estava prejudicando os crentes de serem edificados. E prejudicando a igreja de crescer sadia. Porque o que estava sendo prejudicado? A palavra de Deus. Existia um grupo dos helenistas que estavam na igreja, e as mulheres desses helenistas estavam sem receber o pão, porque a igreja vivia em comunidade. Então, na hora de distribuição dos alimentos físicos, as mulheres dos helenistas estavam prejudicadas. E essas pessoas foram reclamar: olha, a nossa esposa não está recebendo, está havendo uma desorganização. Não é falta de pão, não é falta de alimento, não é falta de serem nutridos.
Existia o pão, só que elas não estavam recebendo o pão. Aí o que os discípulos fazem, os presbíteros da igreja, como em várias ocasiões, eles são chamados assim. A carta de Paulo ao Timóteo, ela fala sobre presbíteros e diáconos. Aí o que os presbíteros falam? Olha, está escrito aqui, não é razoável, não é bom que a gente que tem a tarefa, que tem o chamado, que tem o dom de pregar a palavra, tenha que parar de pregar para ir ajudar a servir o pão. Ou a gente não está dando conta, os 12 não estão dando conta de parar para ir lá e servir pão. Essa não é a nossa função. Vamos então criar um cargo para essas coisas físicas da igreja. Vamos criar um cargo como tinha lá atrás no deserto, que eram os levitas, criar um cargo para cuidar da organização do templo, para cuidar da lâmpada que está apagada, para cuidar da recepção dos membros, para cuidar do conforto dos membros na hora do culto, para cuidar das coisas físicas, porque nós presbíteros, é isso que eles estão falando, porque nós presbíteros vamos nos dedicar ao quê? A pregação e a oração. Nós vamos nos dedicar ao alimento espiritual, nós os 12, é o que eles estão falando. E nós vamos criar agora um cargo espiritual, tanto espiritual, quanto nós que pregamos e oramos, para cuidar do alimento físico, para que a igreja seja sadia e cresça. Tanto que o texto, essa explicação, ela termina com a igreja crescia. E por que a igreja crescia? Em número, em Jerusalém, porque agora ela era uma igreja organizada. Não adianta, gente, igreja ser um movimento, brincadeira para mim, igreja ser um movimento, fecha a porta, diáconos, não adianta a igreja ser um movimento, gente, né? A gente vê aí, por exemplo, igreja, o cara vai lá, abre uma igreja, e ele não institui pessoas para colaborar, para que o culto flua e aconteça de maneira natural. Aquilo é só um movimento de gente. A igreja do Senhor Jesus, quando ela é levada a sério, ela é organizada. Por isso é que na igreja existem funções, e essas funções são distintas. Elas são distintas, são como chama, a gente conversava sobre isso, como chama, assim, numa empresa, tem pessoa, empresa de uma gráfica, tem pessoas que só cortam papel, tem pessoas que cuidam da impressão gráfica. Eu vou lá, quero fazer uma logomarca, eu chego com o pessoal da produção da logomarca e falo, olha, eu quero a logomarca, assim. Ele, beleza, definiu ali, ele vai passar para outra pessoa que vai imprimir. Essa pessoa que vai imprimir, ele vai passar para outra pessoa que cuida do corte, né? Isso, uma gráfica. E na igreja é a mesma coisa. Não tem como, no meio do culto, um presbítero ficar levantando. Não tem mal nisso. Como, por exemplo, a gente estava com poucos diáconos. Então, não tem problema. Gente, não tem problema. Só que tem gente que tem o dom, faz bem feito esse tipo de coisa, tem gente que não faz. Um exemplo disso é igual pastor. Tem pastor que tem o dom de aconselhar, sabe ouvir, sabe ficar horas ouvindo. Tem pastor que não tem. O cara começa a falar, ele já vê o problema, fala, teu problema é isso, você não precisa cobrar de um pastor que tem, do que não tem esse dom, não adianta você cobrar, porque Deus chamou ele com a característica dele. Tem pastor que fala alto, tem pastor que fala baixo. É igual o dom de diácono. Tem gente que tem o dom de diácono, de servir, de ajudar, e tem gente que não tem. Tem gente que tem o compromisso espiritual, de oração e tudo, de um presbítero, e tem gente que não tem. Por exemplo, Moacir é um cara que ora, pega o carro dele e sai orando pela cidade. Não tem como você cobrar de todo mundo o mesmo dom que você tem. Agora, ele se encaixa como presbítero por causa desse dom que ele tem. O Laércio é um cara que gosta de chegar cedo, igual o Fernando, igual o Ronivaldo, abrir a igreja, cuidar da igreja, porque ele tem o dom de ser assim.
Tem gente que não tem esse dom. Enfim, isso serve para que, aí eu vou para o verso 7, isso serve para que a palavra de Deus seja anunciada, sem interferência, porque como os presbíteros tinham que fazer aqui tarefa de diácono, eles falaram, nós nos dedicamos à pregação da palavra e à oração. Essa é a nossa função, esse é o nosso chamado. Nós, os 12, fomos chamados para isso. Vamos organizar esse trem aqui. Nas palavras mais toscas, é assim que está acontecendo. Vamos organizar esse trem aqui. Vamos chamar pessoas, homens íntegros, também espirituais. Tem gente que fala que diácono não é espiritual. O texto fala, também espirituais, para servir à mesa, para cuidar da parte da organização, para que a gente se dedique única e exclusivamente, preste atenção nisso que é o que está escrito, a pregação da palavra, para que a igreja cresça, e cresça sadia, porque, como eu falei, a igreja que cresce sem palavra, não cresce sadia. Então, irmão, em reverência ao Senhor Jesus, em reverência a tudo que Deus tem feito na quinta igreja, coloque-se de pé. Esse momento é um momento espiritual, é um momento que tem a ver com o futuro da nossa igreja. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, te agradecemos, Deus, pelo derramado do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui na quinta igreja. Meu Deus, continue derramando o Teu Espírito, continue falando ao nosso coração. Pai, continue dando compromisso a todos estes que estão presentes. Continue, ó Pai, abençoando a nossa vida. Meu Deus, eu clamo também por aqueles que estão frios na fé. Meu Deus, traz essas pessoas. Mostre, ó Deus, a eles, ó Deus, que a presença deles é importante. Pai, não só, ó Deus, Pai, para a igreja, mas é importante para a vida deles, meu Deus. É importante para o casamento, é importante para os filhos, é importante para todas as áreas da vida deles, ó Pai. Derrama compromisso no coração deles. Pai, em nome de Jesus, também esse compromisso, ó Deus, com os diáconos, ó Deus, que serão eleitos, ó meu Deus, que sirvam ao Senhor com um coração cheio de gratidão, que sirvam ao Senhor com vigor, com desejo, ó Deus, de servir ao Senhor. Continua, ó Deus, derramando, ó Deus, sobre a nossa vida, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos pela nossa igreja, por cada líder levantado aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos passar então para o momento da votação, da eleição. Então distribui aí, Fernando, os papeizinhos para nós fazermos a votação. Sander, marido da Lidiane, vocês já que estão aqui, vocês já estão frequentes nos grupos, vocês sabem quem é. Sander, Darlan, tá? Eles é que estão concorrendo para diálogo. Por unanimidade foram eleitos para diaconar Sander Gonçalves Dutra e Darlan Aparecido Costa Silva. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é nosso Deus. O motivo maior de nós estarmos reunidos aqui é porque nós somos a igreja do Senhor. Nós, ó Deus, zelamos pela igreja do Senhor. Por isso essa igreja precisa ser uma igreja organizada, com instâncias superiores e inferiores, para que o teu nome seja glorificado e a tua palavra, como o livro de Atos diz, cresça, meu Deus, em número, cresça, Pai, em sentimento, cresça, ó Pai, para que o teu nome possa ser exaltado por todas as pessoas. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós agradecemos. Eu queria te louvar, ó Deus, pela vida, ó Deus, do Darlan, que agora, meu Deus, foi eleito como diácono. Em breve nós estaremos dando posse a ele. Pai, nós louvamos o Senhor pela vida dele, porque o Senhor despertou no coração dele o desejo de te servir. De igual modo, Pai, a vida do Sander, ó Pai, o também futuro diácono, que foi eleito agora, ó Pai, e irá tomar posse em breve também, ó Pai, com o desejo de te servir, com o desejo de cuidar do templo, cuidar das pessoas, cuidar da igreja, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor despertou isso no coração dele. Jamais deixa, ó Pai, a religiosidade chegar no coração deles dois.
Jamais deixa, ó Pai, que eles se acostumem com a tua igreja, que eles se acostumem com a tua palavra de maneira displicente, ó Pai. Lança fora todo costume, toda religiosidade do coração deles, mas que eles façam isso com todo o coração, com desejo de agradar somente ao Senhor. É no nome precioso e santo de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Sander e Darlan, vocês creem que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é única regra infalível de fé e prática? Recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras Sagradas? Sim. Sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Com o auxílio de Deus. Prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Agora a pergunta para a igreja. Vocês respondam com sim, por favor. E vocês? Ou não? E vocês, membros dessa igreja, reconhecem esses nossos irmãos como diáconos? Sim. Prometem lhe tributar toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhe dá o direito, o seu ofício? Sim. Amém. Queria chamar aqui na frente o presbítero Fábio, o presbítero Moacir, o presbítero Carlos não conseguiu estar presente hoje. Queria que vocês ficassem de joelho, por favor. Moacir, vem cá, sozinho, só aqui. Estenda a sua mão, ora por imposição de mãos na cabeça dos dois. Só dentro. Pode até tomar aqui o microfone. Vai, segura aqui para ele. Melhor fazer assim. Amém. Estenda sua mão para cá, irmãos. Sim. Pai amado e Deus querido, queremos nesse momento, Senhor, agradecer a Ti por esse momento de graça, momento, Senhor amado, que está sendo aqui consagrado ao diaconato, Senhor amado, desses dois irmãos, o Sander e o Darlan, Senhor amado, que o Senhor possa colocar poderosamente as Suas mãos sobre eles a cada momento, Senhor amado, e que eles possam, Senhor amado, serem obedientes a Ti, Senhor amado, e ser, Senhor amado, trabalhadores, Pai amado, dessa seara, que é a Tua igreja, Senhor amado. Toma nas Suas mãos, Senhor amado, a cada dia, e dê a eles, ó Pai, capacitação e obediência à Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor amado, pela vida de cada um deles. Mais uma vez, eu te agradeço, no nome de Jesus, e que eles sejam bem-vindos a essa nova etapa de trabalho. Amém. Aleluia.